nesse momento começa aqui a coletiva, todos os colegas aqui, e a gente vai ouvir então aí o trabalho da delegada, enfim, do efetivo aqui da Delegacia de Polícia com as apreensões hoje pela parte da manhã. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes das rádios que hoje estão aqui, as rádios da cidade. Nós, hoje de manhã, por volta de 6h15 da manhã, nós deflagramos uma operação chamada Celatus. Que Celatus é cilada em latim. Então, Operação Celatus. E foram cumpridos 6 mandados de busca e apreensão em 3 residências da cidade e 3 propriedades do interior, 3 propriedades rurais do nosso município. E também fizemos 2 prisões de 2 rapazes da cidade, envolvidos num fato que, por hora, está sendo investigado por tentativa de homicídio e tortura, fato ocorrido no dia 14 de abril aqui na cidade. Esses 2 rapazes foram presos e já encaminhados ao presídio, foram ouvidos e já encaminhados ao presídio de Espumoso. Nos mandados de busca também foram apreendidas armas, 2 revólveres e 3 espingardas, e também várias munições, né? Então, vamos fazer os procedimentos próprios também em relação a essas armas, e tudo isso depois vai ser mandado ao Poder Judiciário para o crivo do Ministério Público e do juiz. Essas prisões que aconteceram, mais prisões também devem acontecer durante a investigação ou seria só essas 2? A princípio são só essas 2. O que pode acontecer é indiciamento de outras pessoas também envolvidas no fato. Isso ainda nós estamos apurando a conduta de outras pessoas envolvidas no fato, né? Certamente, delegada, são fatos oriundos de uma investigação de bastante tempo, algumas mais, outras menos. Mas, especificamente, dá para nos dar mais alguns detalhes a respeito, principalmente do que envolveram essas prisões? Na realidade, essas prisões, elas envolveram então uma tentativa de homicídio e um crime de tortura, né? Que foram fatos ocorridos no dia 14 ou 15 de abril, nessa cidade. E as prisões aconteceram claro que por conta dos fatos que são gravíssimos, né? A tortura hoje é um crime hediondo e inafiançável, né? Um crime gravíssimo. E também para que pare essa cultura na nossa cidade da justiça com as próprias mãos, né? Não podemos fazer isso. Nós vivemos hoje num país onde há uma democracia, onde há um poder judiciário, onde há uma polícia para investigar, onde há um Ministério Público que faz as garantias de todos os direitos e que também investiga fatos. E nós temos que parar, principalmente na nossa cidade, da cultura do fazer justiça pelas próprias mãos. Na realidade, eu vou responder de trás para frente, né? Pela última pergunta. As armas, todas têm registro. Algumas não têm ainda registro na Polícia Federal, outras com registro na Polícia Federal, mas já vencido, né? Então, qual é o crime que configura? É o crime de posse irregular de arma de fogo, porque elas estavam dentro de residências, né? Hoje, o crime de posse de arma de fogo, ele é questionável, se ele vale ou não, por conta ainda do fato de que as pessoas podem entregar as armas junto à Polícia Federal. Então, há entendimentos para os 2 lados, de que o crime hoje não é válido ainda, porque as pessoas podem entregar as armas, e de que o crime já é válido e a pessoa pode responder pela posse por conta disso. Até daria uma prisão em flagrante, mas como nós estamos com 2 prisões, com fatos graves sendo investigados na nossa delegacia de polícia, nós tivemos fatos gravíssimos nas últimas semanas no nosso município, né? Então, nós optamos por fazer as ocorrências e fazer os inquéritos policiais dos fatos. Foi ciúmes, né? De que um cidadão da cidade, ele se sentiu ofendido pela sua honra e quis se vingar, né? E é essa a questão da justiça pelas próprias mãos. Nós temos que parar com essa cultura. Nós já tivemos um outro fato envolvendo pessoas idosas e pessoas jovens, num fato que aconteceu no centro, há umas 2 semanas atrás, onde um menino ficou gravemente ferido e um senhor idoso também ficou gravemente ferido por conta dessa história de justiça pelas próprias mãos, né? Um dos acusados está preso, os outros encontram-se respondendo em liberdade, até porque um dos acusados está possivelmente vai perder a mobilidade de um dos braços por conta desse fato. Desse caso acontecido no centro da cidade, envolvendo isso, o idoso. Não do fato de hoje, isso é que a gente tem que dizer. É o fato envolvendo
2 famílias no centro da cidade num sábado à noite, num domingo de madrugada, né? Onde nós temos 2 pessoas gravemente feridas e é a questão da justiça pelas próprias mãos. E isso nós temos que parar com essa cultura. Por quê? Porque se você fizer um crime grave, né? Se você cometer um crime grave, você tem que pagar pelo que você fez, certo? Então a justiça tem que ser feita por quem faz a justiça e não pela comunidade, e não pela sociedade. Mas no interior, nos últimos dias, aqui perto, próximo à cidade, um roubo numa residência, depois, posteriormente, um roubo num açude e propriedades aqui do interior. Alguma investigação, alguma denúncia, algum caso relacionado hoje também, alguma investigação do dia de hoje? Não, no dia de hoje não. Mas o que nos causa surpresa é que depois daquela prisão maravilhosa que a Brigada Militar fez, esses 3 rapazes de Passo Fundo que cometeram um assalto a um posto de gasolina em Santo Antônio, né, do Bom Retiro aqui no interior, e que a Brigada Militar foi muito bem, conseguiu apreender esses rapazes, prendendo em flagrante eles, nós não tivemos mais furtos em residência, pelo menos o que veio até a nós, e vocês que estão noticiando aí as ocorrências policiais, vocês veem que nós não tivemos furto no interior. Tivemos 2 ou 3 agora, mas não naquele lado lá que nós tínhamos, ali naquele lado de Alfredo Brenner, Santo Antônio, Capela Fátima, né? Nós não tivemos mais ali, então pode ser que esteja ligado. Ainda não conseguimos fazer a ligação, mas pode ser que sim. As investigações estão encaminhadas e estão andando dentro da delegacia de polícia. Bom, delegado, evidentemente que precisamos preservar nomes, essa é a regra, é a lei, mas esse fato, principalmente da prisão, a comunidade pode ter uma dedução das pessoas. E foi um fato que repercutiu muito em termos de cidade. Só para a gente recuperar essa informação, estão detidos e encaminhados para o presídio ainda no dia de hoje, os 2 elementos. Já foram ouvidos e já foram encaminhados, até porque a nossa ação começou às 6h15 da manhã, e já foram ouvidos e encaminhados ao presídio de Espumoso e lá vão aguardar agora o trâmite do inquérito e do processo. Irregular dentro da sua casa. Mas no momento em que a Polícia Civil bater na tua casa e achar essa arma, você poderá responder pelo crime de posse irregular de arma de fogo. Com certeza. Só uma... For acolhida perante o Ministério Público e o juiz, eles poderão agir. Mas a tese tem que ser acolhida junto ao Poder Judiciário e ao Ministério Público. É um processo a ser seguido agora judicialmente. Isso, nós temos 10 dias agora para terminar o inquérito. A tese partiu da Polícia Civil, porque pelos depoimentos nós não conseguimos achar a arma do crime. As armas que estão apreendidas aqui não foi aquela utilizada no dia do fato. Porém, nós temos depoimento de testemunhas que viram um deles atirando e escutaram os tiros. Por isso, a tese de tentativa de homicídio. E os fatos demais que configuraram a tortura. E essa tentativa de homicídio, delegada, essa prisão preventiva pode ser revogada ou não? Pode, né? Até eu sei que os advogados, a partir de agora, estão caminhando e estão trabalhando nessa tese de um habeas corpus. Pode ser que de tarde os rapazes estejam soltos, até porque eles não têm antecedentes policiais. Isso já é uma conduta abonatória para eles. São pessoas que são trabalhadoras, né? Independente do fato, são pessoas trabalhadoras. Conduta abonatória para eles também. E vai depender do nosso Tribunal de Justiça. Da Câmara, que vai cair no Tribunal de Justiça. Então, isso vai ficar a cargo dos desembargadores em indícios de participação de outras 2 pessoas, que agora nós estamos investigando também a participação dessas 2 outras pessoas. Mas na sua conclusão, 2 efetivamente cometeram o crime e mais participaram ou colaboraram para ele? Isso. Os 2 presos que efetivamente praticaram a conduta delituosa e outras 2 pessoas que possivelmente tenham contribuído para que isso